Na decisão, ele alerta para o uso indevido de verbas ditas indenizatórias, que na prática servem para turbinar salários e ultrapassar o limite previsto na Constituição Federal. Apenas parcelas indenizatórias expressamente previstas em lei podem ficar fora do teto, conforme já é ali pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem esse trecho que a Gabriela Boechat traz também. Dizendo o seguinte, que em 60 dias... os órgãos de todos os níveis da federação vão precisar revisar essas verbas pagas e suspender aquelas que não têm base legal, cobrando, portanto, Dino, ainda do Congresso Nacional, a edição da lei que regulamenta quais verbas indenizatórias são efetivamente admissíveis como exceção do teto. A decisão ainda vai a plenário, a data ainda vai ser fixada pela presidência do STF. Na página 13, o ministro é enfático, Flávio Dino, ao dizer que, olha, explicando, o teto remuneratório, ele não afasta o direito, não é porque existe o teto constitucional do funcionalismo que o servidor não pode receber parcelas indenizatórias destinadas a recompor os gastos por ele efetivados em razão do próprio serviço. Esses valores, entretanto, devem manter a correspondência com o ônus financeiro suportado pelo servidor no desempenho da sua atividade funcional, sob pena de converterem-se em indevidos acréscimos de natureza remuneratória dissimulados, ou seja, em uma manobra praticamente para pagar o extrateto. Essa Suprema Corte já se pronunciou, diz Flávio Dino, sobre a inconstitucionalidade disso diversas vezes, de diversas prestações pecuniárias que, revestidas do aspecto formal de parcelas indenizatórias ou de pagamentos por serviço excepcional, tratava-se, na realidade, de vantagens remuneratórias dissimuladas, resultantes do mero exercício ordinário pelo agente estatal de atividades funcionais inerentes à atribuição de seu cargo. Ou seja, o que ele está dizendo, em resumo, é: a Suprema Corte já falou sobre esse assunto anteriormente. Já é sabido o pensamento do Supremo Tribunal Federal e de conhecimento do Supremo quando o servidor apresenta um pagamento excepcional e reveste esse pagamento, essa parcela indenizatória de pagamento por serviço excepcional. Quando, na verdade, tudo isso não é mais do que vantagem remuneratória dissimulada. Em outras palavras, é quando há uma manobra do serviço público para pagar o servidor além do teto permitido pela lei. O que o Dino está dizendo, eu já falei isso aqui para vocês, agora o que o Congresso Nacional vai ter que fazer é explicar o que cabe, o que não cabe. Então vem cá, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, me explica na sua avaliação quando pode ou não pagar, que aí a gente vai ver o que está de acordo com o que já está definido pela lei e revisto pelo Supremo Tribunal Federal. O que ele diz em meias palavras é o seguinte: esses penduricalhos são inconstitucionais. Já há votações no Supremo Tribunal Federal que apontam que não podem passar o teto. Então, essa decisão do Congresso Nacional é inconstitucional, está suspensa e eles têm de explicar exatamente o que aprovaram. Tem um trecho que me chama muita atenção, que, Tainá Falcão, é o trecho mais forte, é a página 21. O que diz Flávio Dino em negrito: por este caminho, certamente será mais eficaz e rápido o fim do império dos penduricalhos. É assim que chama Flávio Dino a decisão aprovada no Congresso Nacional e o pagamento desses penduricalhos que passam o teto, com efetiva justiça remuneratória tão necessária para a valorização dos serviços públicos e para a eficiência e dignidade do serviço público. É nesse ponto que ele afirma que o Congresso Nacional deve apontar quais são as verbas indenizatórias realmente admissíveis, como exceção ao teto e ao subteto. E aí ele oficia, portanto, como a gente explicou, Luiz Inácio Lula da Silva, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, e também pede um posicionamento de Paulo Goné Branco, da Procuradoria-Geral da República, no prazo que você trouxe, Tainá Falcão, 60 dias corridos. Então, Flávio Dino suspende por liminar
os penduricalhos aprovados pelo Congresso Nacional e dá um prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional explique o que vai além do teto ou não, o que é indenizatório e o que não é, e o que é abuso de poder nesse caso. Porque ele está dizendo tem excesso. Não é tudo que dá para ser considerado, portanto, um pagamento extra e ser computado, né, dentro da lei como um pagamento necessário àquele servidor. O que ele quer dizer é, dentro disso tudo aqui que vocês aprovaram, me explica aqui, dentro disso tudo, o que vai ser considerado extrateto, que aí a gente vai decidir se está correto ou não está. Aí ele fala na página 15 também, de maneira bem enfática, que o fenômeno da multiplicação anômala das verbas indenizatórias chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis com o artigo 37 da Constituição, mormente quanto aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Assim, diz Flávio Dino, nasceu e se consolidou o termo penduricalhos, abrangendo parcelas bastante diversas. É isso que ele está falando. Ó, tá amplo demais, tá geral demais. Essa verba indenizatória está alcançando patamares incompatíveis com a lei. Licença compensatória de 1 dia por cada 3 dias normais de trabalho. Licença essa que, segundo Flávio Dino, com o Congresso Nacional, pode ser vendida e se acumula com descanso em sábados, domingos e feriados. Gratificação de acervo processual. Gratificação por acúmulo de função. Auxílio locomoção. Pago, inclusive, a quem comprova que se locomove a quem não comprova, tá? Que se locomove para trabalhar. Auxílio combustível idem. Auxílio educação, por vezes sem que haja o custeio de qualquer serviço educacional. O que ele está dizendo está tudo sendo pago à revelia. Auxílio saúde, independentemente da existência ou não de plano de saúde e dos seus valores. Licença prêmio, também com conversão em pecúnia, acúmulo de férias por vontade própria e unilateral do servidor, também a serem convertidos em parcelas indenizatórias. E há também... E aí esse trecho é interessante, porque Flávio Dino fala o seguinte, é o império dos penduricalhos. E aí ele cita 2 penduricalhos aí, até numa espécie de ironia. Quais são eles, tá? Auxílio Peru e auxílio Panetone. Ainda que se cuide de nomes aparentemente anedóticos, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando frontal violação à Constituição. Todo ano a gente fala desses auxílios Peru, auxílio Panetone, auxílio sei lá mais o que aparecem para justificar o pagamento de parcelas fora do salário do serviço público, não só para os servidores e também muito conhecido também nos tribunais. Nas justiças, nós tivemos o cancelamento, por exemplo, dessa verba indenizatória do Peru em Santa Catarina, porque já ganham salário. Eles precisam mais desses penduricalhos. Então, interessante essa decisão de Flávio Dino, porque suspende praticamente todos os penduricalhos que não sejam justificáveis em decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, passando o teto constitucional, com exceção das verbas indenizatórias. Aí é outra história. E faz essa decisão, que é uma derrota ao Congresso Nacional, é uma derrota aos líderes partidários, é mais um conflito entre esses 2 poderes, judiciário e legislativo, em um momento de retomada dos trabalhos. 60 dias, então, tem agora o Mota, Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Para Lula, é um alívio, porque Lula avaliava a possibilidade de vetos parciais, porque considerou que esses penduricalhos eram exacerbados. Por isso que isso dá um alívio para Lula, mas nós teremos um novo conflito ali com o Congresso Nacional. Aliás, estamos ao vivo no CNN Money também, nossa televisão de economia, porque é uma decisão importante que mexe muito com os quadros também municipais e estaduais.